Como é difícil, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil essa vida de imigrante. Eu moro nos Estados Unidos há quase 9 anos, já morei em Boston, já morei na Flórida, já morei na Califórnia e agora eu tô na Virgínia. 2020, infelizmente, minha mãe faleceu e ela me mandou uma última mensagem de manhã e eu não consegui responder ela. Dia 7 de dezembro, nosso processo foi negado. As pessoas, quando você já ouvem o seu acento, elas já te olham meio torto, parece que não gosta muito. Você sente isso? Senti, aqui eu senti bastante. Eu sou engenheira civil de formação no Brasil, tenho pós em gestão de projetos. Tem algo assim positivo aqui? Como é que é a média? Não, o custo de vida aqui. O custo de vida é muito menor. Esse vídeo a gente chorou, mas a gente sorriu e a gente ficou feliz também. Salve, salve, galera! Está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu viajei simplesmente de Boston para Virgínia para contar uma história muito, mas muito legal para vocês. Lembra aqueles vídeos que eu sempre fazia, trazendo histórias de imigrantes que vieram para os Estados Unidos com um sonho, cada um com um background diferente, cada um com uma realidade diferente no Brasil. E esses vídeos sempre foram muito sucesso aqui do canal e por algum motivo eu acabei não fazendo mais, e enfim. Mas hoje eu vou trazer uma pessoa que vai contar uma trajetória como imigrante tão bacana, tão inspirador, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos fazer aquele combinado? Eu trago as melhores histórias, os melhores vídeos para você que quer morar, estudar ou quer conhecer os Estados Unidos. E em troca você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e me segue em todas as minhas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo, beleza? Bom, gente, então vamos lá, chega de mistério. Hoje vocês vão conhecer a história dela, que tem alguns aninhos aqui nos Estados Unidos, dela que saiu do Brasil em busca do sonho americano. Vamos saber se ela realmente encontrou a realização desse sonho, né? Senhoras e senhores, conheçam a Larissa! Oi, gente! Larissa, pronuncia seu sobrenome pra gente. Ai, meu Deus. Larissa Murkovic. Murkovic. Isso. Sobrenome chique. Qual que é a origem? Ai, meu Deus. Pera. Você É do pega... marido. Não, é do marido. Ai, meu Deus. Russo? Húngaro. Húngaro. Larissa Murkovic? Isso, Murkovic. A roupa dela tá aparecendo aqui na tela. E, gente, é o seguinte. A Larissa, já tem um tempo que a gente tá conversando. O marido dela, o filho dela, eles estão aqui morando na Virgínia, né? Uhum. Já moraram 4 estados. Esse é o quatro estados diferentes. Quanto tempo? Quase 9 anos. Quase 9 anos nos Estados Unidos. E, cara, é muito interessante que, assim, a história dela é o oposto da maioria das histórias, por exemplo, da minha, que era um cara que só veio buscar comida e conforto nos Estados Unidos, a priori, né? Porque a minha realidade vocês já conhecem. Mas e quem, de repente, tinha uma posição um pouco mais confortável no Brasil e, de repente, abriu mão disso, né? Vale a pena? Até onde vale a pena? E hoje você vai contar um pouquinho dessa história, né? Sim, tô aqui Tá. pra poder me abrir. Antes de mais nada, se apresenta pra gente. Fala seu nome novamente, quanto tempo você está nos Estados Unidos, faz um breve resumo. Vamos. Bom, meu nome é Larissa Murkovic. Eu moro nos Estados Unidos há quase 9 anos. Já morei em Boston, já morei na Flórida, já morei na Califórnia e agora eu tô na Virgínia. Uau. Gente, é muito estado. É muito Você estado. pelo menos veio para um lugar que é um equilíbrio de clima, não? É, aqui é. Porque é o aqui é meio termo. frio, Uhum. mas ó, ela já tá na vibe muito de floridiana. Porque ela tá com blusa, tá fazendo 20 graus e eu tô feliz. Sim. Porque em Boston tava menos 10, menos 15 É. outro dia. Aí eu tô aqui de camiseta, ela até falou assim, nossa, você não tá com frio, você não vai pôr uma blusa. Eu falei, eu tô feliz com esse sol quentinho do jeito que tá. Mas ela tá de blusa. Ô, gente, e a gente vai fazer esse vídeo do jeito que vocês gostam, que é mostrando a paisagem, as casinhas. Eu gravei um vídeo aqui, Larissa, mostrando as minhas primeiras impressões da Virgínia. Por quê? Muito se sabe sobre Flórida, né, região de Orlando principalmente, Não é mais comum. e Boston, Massachusetts. Mas aqui eu percebi que as coisas são muito amplas, diferentemente de Massachusetts, que as casas são um pouco mais próximas e tal. Então eu gostei bastante da vibe aqui desse lugar. Mas fala pra gente, quem que é Larissa do Brasil antes de vir pra cá e por que ela decidiu vir pra cá? O que passou na cabeça dela? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, vou contar desde o começo. Um pouquinho ali, né? Bom, gente, eu sou engenheira civil de formação no Brasil, tenho pós em gestão de projetos e tava numa área que
relativamente pagava muito bem, porém, eu e o meu marido, a gente queria ter uma segurança. Não querer, por exemplo, aqui a gente tá gravando com o celular no meio da rua e a gente não precisa se preocupar. E a gente sabe que isso no Brasil não é real, é uma coisa que a gente realmente precisa se preocupar, a gente não tem tanta liberdade, muitas coisas eram mais limitadas. Que lugar do Brasil você era, perdão? São Paulo. São Paulo. Osasco. Osasco! Osasco. Comeu muito cachorro-quente? Nossa, demais. Lembra Adoro. que Osasco é assim, você compra um cachorro-quente pra você e outro pro pombo, né? Que tem que certeza, dividir com tem que eles. ser, né? Porque Que o bichinho legal, que legal. Eu não lembro da gente ter falado que você era de Osasco. Eu nasci em Sorocaba, mas cresci, vivi em Carapicuíba, que é do ladinho do de ladinho, do Osasco. ladinho. Minha tia é de Carapicuíba. Tá, legal. Eu perguntei porque assim, eu consigo saber um pouco mais da sua história. Sim. Nesse sentido, eu sei exatamente o que é andar em Osasco, Sim, São exatamente. Paulo e etc. Exatamente. Tá. E aí a gente buscava uma segurança. Porém, a gente passou nossa lua de mel aqui. Quando a gente passou nossa lua de mel foi quando despertou mais, sabe? Isso foi em que ano? 2015. Tá. 2015. A priori, pra vir pra essa lua de Não, mel a gente só mesmo. passou lua de mel. Foi só nossa lua de mel, uma viagem, tudo. Flórida, Só aonde? que... Não, foi Califórnia e Las Vegas. Califórnia e Las Vegas. É. Legal, legal. E aí a gente passou lua de mel, a gente ficou acho que 15 dias na época. E aí a gente voltou pro Brasil. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito falar que quem vem, às vezes, fica apaixonado. Tá, então continua. E aí a gente ficou apaixonado, tudo. Só que a gente resolveu que a gente queria conhecer outros lugares, né? Não só Nevada, que foi Las Vegas ou Califórnia, porque assim, é o cartão postal, né? É maravilhoso. E a gente falou, vamos conhecer outros lugares também. E aí eu tinha um amigo em Boston e a gente resolveu viajar pra Boston, passar um tempinho lá. E quando a gente chegou lá, foi, nossa, Boston, assim... Completamente diferente de Califórnia, Só Nevada. que assim, é o lugar do meu coração. Você jura? Até hoje. Que legal, Até hoje, cara. É o lugar que eu mais amo. Que legal. Até hoje, assim. E principalmente eu quem adoro. mora na Flórida, os lugares geralmente não fala com esse carinho. Eu falo com esse carinho também de Eu Boston, amo porque eu acho Boston. sensacional. Eu amo. Nossa, Charles River à noite. Charles River. Gente, aquele lugar é maravilhoso. Pra quem não sabe, o Charles River é o rio que faz a divisa ali de Boston e Cambridge. Então o lado ali de Harvard, MIT e tal, fica de um canto, e Boston, toda a parte central de Boston, aqueles prédios bonitão, fica parecendo o rio Hudson, Sim. de Nova York. É. Quando você tá no lado de New Jersey, você vê aquele negócio Manhattan ali, né? Eu gostava muito de ir à noite, inclusive tem até vídeo no meu canal, bem antigo, que eu tô do lado de Cambridge e é na primavera, então tá todos os barcos ali, sabe, estacionados Sei. das velas. E aí, à noite, assim, aquela luz refletindo e os barcos ali, aí aqueles prédios, gente, é maravilhoso. Boston é lindo, lindo. E lembra muito mais aquela estética de filme que a gente Sim. cresce Fabric assistindo e Garden na tal. primavera com as tulipas. Oh, meu Deus. Ai, para. Eu tô até emocionada, né? Boston. Eu falo, gente, Boston é incrível, cara. A Não, pessoa que Boston é sabe olhar maravilhoso. com carinho pra Boston Sim. vai ter uma experiência incrível em Boston. Não, Não é Boston porque é é frio maravilhoso. que não presta. Maravilhoso. Dá pra você curtir também o frio, dá pra você fazer outras coisas. Dá. Mas beleza. Aí você foi lá, até então vocês estavam turistando, passeando. Sim, aí a gente veio, alugou um Airbnb pra ficar esses dias. Realmente, assim, a gente ia voltar pro Brasil. Porém, a gente começou a ver tudo e tal. E aí a gente viu que tinha a possibilidade de se tornar estudante. Eu não Fazer sabia troca de disso, eu não status. sabia. Uhum. E aí foi quando a gente conheceu uma empresa e eles falaram, não, dá pra fazer isso. E a gente falou, por que não? Porque eu queria muito aprender inglês, porque ia agregar muito pra minha profissão no Brasil. Principalmente a sua profissão, né? Exatamente. E tinha muito a ver também com a área que eu tava estudando. E aí eu peguei e falei, é perfeito, eu estudo e depois volto. Uhum. Só que aí eu comecei a estudar e tudo, com visto de estudante. E aí, com o passar dos anos, a gente foi se apaixonando cada vez mais e a gente resolveu ficar. E aí aplicou pro nosso green card. E aí começou a acontecer tanta coisa nesse caminho. Meu Deus do céu, vocês estão preparados? Uma coisa acaba levando a outra, É. né? Porque você tá aqui e aí de repente a pessoa vem pra conhecer. E, gente, tudo isso que ela tá falando, por exemplo, a própria imigração permite, contanto que você prove as suas intenções. Então você prova com documentos, com vários fatos, né, de que a sua intenção era a priori de turistar. E aí você viu, depois você chega, você só vai saber depois que você chega aqui. Não, E aí você chega aqui, você descobre que dá pra você mudar pra estudante, você começa a ter o interesse em fazer uma imersão maior na cultura e etc. Foi estudar e você falou que foi fazer um processo de green card. Qual foi esse processo de green card? Então, nós começamos 2 processos. Uhum. Eu comecei o EB2 por mim, porque Tá. eu sou engenheira. E a gente começou o EB3 pelo meu marido. Hum. E aplicamos os dois. Só que aí o que acontece? Caraca, eu nunca ouvi falar ninguém que aplicou os dois. Porque como casados, um entra como dependente no Não, outro, mas né? sim, mas é porque assim, a gente não sabia qual ia andar mais rápido. Eu tava no dele e ele no meu, naquela parte do começo. Só que aí o que Uau. acontece? O EB3,
aplicou e já começou a andar muito rápido. Saiu muito rápido a fase da LC, porque não foi nessa muvuca que tá agora. EB3 Unskilled, right? O N-Skill. Ok. Aí já saiu a LC e tudo, e aí a gente pegou e falou, nossa, não, o do marido tá indo mais rápido, então vamos deixar o EB2 de lado. Pior caca que a gente fez na vida, mas tudo bem. Inclusive eu tenho amigos que começaram o processo de EB2 um ano depois de mim e já pegaram um green card assim 2 anos atrás. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, ninguém vai passar pelo que eu tenho que passar e eu não vou passar pelo que outra pessoa tem que passar. É desse jeito. E aí a gente aplicou pro EB3, abandonamos o EB2, aplicamos pro EB3. Acabou que a empresa entrou em auditoria. Aí a gente teve que correr atrás pra achar uma outra empresa. Graças a Deus a gente achou. Só que aí a gente aplicou pra uma LC, pra essa segunda empresa também. E aí nisso a primeira empresa andou o processo. E aí a gente pegou e deu continuidade. Só que aí a gente fez todo o processo, tudo. E aí a gente falou, a empresa é lá na Califórnia, vamos pra Califórnia, vamos se mudar pra Califórnia, que quando tudo aprovar a gente já tá lá e já começa a trabalhar. Nisso vocês estavam em Boston? Pulei uma etapa. Nós moramos 3 anos em Boston. E aí meu marido, a gente gosta muito de Boston. Eu sou apaixonada por Boston, mas meu marido não queria mais o frio. Aí nós mudamos pra Flórida. E aí tava tudo caminhando muito bem. Até que a gente aplicou pro EB3 e aí a gente resolveu mudar de estado. E aí a gente mudou de estado esperando que o nosso EB3 fosse aprovado muito rápido. Dia 7 de dezembro o nosso processo foi negado. Uau! Vocês estavam morando em Orlando, recapitulando aqui, porque eu tô Muita entrando história. dentro da história também. Vocês estavam morando em Boston, mudaram para Orlando porque seu marido cansou do frio. Foi. E aí vocês estavam guardando o processo, né, Sim. do EB3 de A gente construiu vocês. nossa vida em Orlando. Assim, era uma vida super tranquila, sabe? Parecia que a gente tinha nascido aqui, vamos dizer assim. Até que a gente teve que se mudar por causa do nosso processo do EB3. Entendi. E aí, beleza, você falou que o processo foi negado? Foi. E como é que isso acontece quando o processo é negado? Se eu falar, você dá risada. O nosso sponsor, ele fez o imposto da empresa dele $407 abaixo do mínimo que a imigração pede. Uau. Por causa disso, a gente quase teve que ir embora. Eles não foram aptos para patrocinar vocês, no Por caso, causa né? de $400. Entendi. Mas e aí, como é que funciona? A partir dali vocês tinham que voltar pro Brasil? Então, Como é que funciona? Aí o que acontece? Eu falei, né, pra vocês que ele tinha entrado numa auditoria, esse primeiro empregador. Então, nessa época a gente começou a correr que nem doido atrás de um segundo empregador e graças a Deus a gente encontrou. E aí a gente tinha aplicado pra LC pra esse segundo empregador também. Então, faltava quase 2 meses pra vencer o prazo que a gente tinha pra poder aplicar pra esse outro empregador. Então a gente ainda tinha 2 meses que a gente conseguia fazer alguma coisa. E aí a gente saiu correndo que nem doido pra poder conseguir os documentos com o empregador e tudo pra poder aplicar. Só que aí o outro empregador era aqui na Virgínia. Uau. E aí a gente correu atrás tudo e graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu aplicar e aí a gente veio pra cá. Porém, Da Califórnia, vocês já estavam morando na Califórnia? Então tá, então vocês mudaram precipitadamente, foi isso? Foi. Entendi. E por Contando isso que daria aconteceu, certo, vocês já cara. queriam já estar lá pra hora que tivesse tudo resolvido e tal, pra facilitar a vida Porque de vocês. A gente queria muito que ele já começasse a trabalhar logo pro sponsor, sabe? Entendi. Assim que queria ia também. sair, se ele já estivesse lá preparado. Porque a gente não tinha, a gente acreditou que a gente fosse conseguir, por exemplo, fazer essa logística da nossa empresa à distância. E a gente achou que não ia ter problema nenhum, só que a gente viu logo de cara que tava dando problema e a gente fechou a empresa física, né? Porque no papel não... E aí a gente fechou a empresa física na época e aí a gente resolveu que a gente ia ficar lá na Califórnia até aprovar tudo. Só que aí, infelizmente, a gente teve a Entendi. negativa. Entendi. Serviu de experiência. Quanto tempo vocês ficaram na Califórnia? 2 anos. 2 anos. Uau. 2 anos. Você 2 morou anos na e um onde lá? Em mês. que parte da Irvine. Califórnia? Irvine. Maravilhoso. Que por sinal tem um vídeo lá, gente, mostrando as minhas primeiras impressões também de Irvine. É maravilhoso. Né? É gostoso, eu gostei. Cara, Mas eu confesso que eu não moraria. Eu gostei, mas não é pra mim, cara. Eu não sei porquê. é que eu acho que o pessoal lá é meio... Esquisito, né? Não sei sim, dizer. enfim. Não sei, não tenho certeza se é isso, mas sei lá, cara. Não conectei. Não Eu, conectei. eu gostava muito porque eu tenho um pequeno de 3 anos, então eu me sentia muito segura. Porque ela é a cidade em centro urbano dos Estados Unidos mais segura. Entendi. Então, assim, muito segura. Então eu me sentia muito segura lá. E eu tinha meu filho, podia sair, fazer as coisas sozinha com ele pra qualquer lugar. Então, com relação a isso, eu sempre gostei E muito. como que foi o nascimento do seu filho? Foi na Acho que Flórida. você não falou, né? Não, Isso, não né? Nossa, gente, então... É tanta história, né? É. Vamos recapitulando, Vamos não tem problema, recapitular. não tem problema. Na Flórida, a gente morou 3 anos lá em Boston e aí a gente resolveu ir pra Flórida por causa do calor, porque o marido não queria morar num lugar frio. Fomos lá pra Flórida e aí a gente chegou na Flórida, a gente abriu nossa empresa, tava tudo bonitinho, tinha o pessoal trabalhando pra gente.
Aí começou a pandemia, 2020, e aí começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Que eu até falei um pouco pra você assim. Mas 2020, infelizmente, minha mãe faleceu. Eu tava fazendo na época o Milagre da Manhã. E ela me mandou uma última mensagem de manhã e eu não consegui responder ela. Ela mandou uma mensagem de manhã e eu tava fazendo atividade física com meu marido e aí ela mandou mensagem e eu não consegui responder. Quando eu fui responder, infelizmente já tava com a mensagem da minha prima me ligando, falando que tinha acontecido. E isso foi 2020, outubro de 2020. Aí 2021, em janeiro, eu engravidei do meu filho. E aí quando foi junho, minha mãe era mãe solteira, eu tinha minha mãe, meu padrinho e minha madrinha. Aí minha mãe... Desculpa, gente, que isso é uma coisa meio... Não, se você também não quiser falar, não. a gente... Você acabou... É bom para as pessoas saberem um pouquinho como é difícil, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil essa vida de imigrante. E não é. A gente abre mão de muita coisa. Ainda mais no meu caso, que eu apliquei para estudante aqui, que a gente descobriu aqui. Quem aplica para estudante aqui, você está legalmente no país, você tá tudo certinho, só que você não pode sair. Infelizmente, se você sair, você acaba perdendo seu status. E aí, para pedir uma ativação de novo, pode ter uma negativa. E você estava num processo de EB3. Exatamente, eu estava no meio do processo. E aí, minha mãe faleceu em outubro, engravidei do meu filho em janeiro. E aí, quando foi junho, meu padrinho faleceu. E eu só tinha meu padrinho, minha madrinha e minha mãe mais próximos, assim. E aí, 7 meses depois da minha mãe, eu perdi meu padrinho. Então, assim, foi muita coisa. Tinha acabado, aí, depois disso, negou meu processo. Então, foram assim, foi uma época que aconteceu muita coisa. Foi um vendaval, assim. Eu falo que existem muitos imigrantes que às vezes chegam, sofrem no começo, depois começam a galgar e chegar em algum lugar. No nosso caso, a gente chegou, estudou, aí a gente montou a empresa, deu super certo, tava tudo certinho. E aí tava tudo bombando maravilhosamente. E aí foi quando, tipo, a gente teve o baque, assim, sabe? Que aconteceu muita coisa. A gente mudou de estado, perdi minha mãe, a gente fechou nossa empresa. Então foi tudo por água abaixo. Teve um processo negado, tava com um bebê recém-nascido, pouco tempo depois, né? Foi. 9 meses depois, um bebê recém-nascido. Então foi muita coisa assim que aconteceu. E às vezes a gente acha que é muito fácil a vida aqui, que o dinheiro dá em árvore. E não é assim, né? A gente tem que correr muito atrás das coisas. Aconteceu toda essa confusão, essa salada na nossa vida. E graças a Deus a gente tinha outro processo, a gente conseguiu aplicar para outra empresa. Então não foi o Green Card, foi só a empresa, a fase bem inicial, exatamente. A gente, são vários formulários, né? A LC foi aprovada, foi no I-140, né? Na parte do I-140 que deu. Então vocês só escolheram uma nova empresa. Exatamente. Beleza. Aí aprovou que foi pra cá, pra Virgínia. Pra Virgínia. Legal. Aí nós viemos pra cá e aprovou tudo. Work permit, autorização de viagem, enfim, tudo. Tá. E aí estamos aqui, o marido tá trabalhando pro sponsor, lá na sofrência, porque EB3, ó. O pessoal acha que é fácil, mas cara, o EB3 Unskilled, geralmente você vai trabalhar onde tem uma falta de um americano, você tá entendendo? A empresa, para ela ser a sua patrocinadora, digamos assim, quem que vai assinar os papéis para você ter o seu documento americano, ela tem que provar, inclusive, para o governo de que ela não está tirando uma vaga de um americano, de um nativo, para dar para um imigrante. Exatamente. Então, é um trabalho que não é lá, né? Não é um escritório para ganhar $30 a hora. Não. Primeiro O que ele faz? Ele tá trabalhando com o quê? Ele tá trabalhando com landscape. Landscape. Gente, ele quem tem que arrumar essas coisas aqui, ó. Já chama ele pra cá aqui, ó. Que coloca ali, ó, a madeirinha ali no cantinho, que vai assoprar. Landscape é toda essa parte relacionada a grama, mato, árvore, essas coisas assim, né? Exatamente. É bem puxado, assim. Pra quem nunca trabalhou com isso, é bem puxado. Graças a Deus, assim, ele tem quase 2 metros de altura, é forte, aí tá dando conta. Dando conta. Mas não é fácil. E assim, é muito pouco remunerado e é bem sofrido. Mas você já sabe que você tá fazendo isso para um bem maior, né? Que é para você estar legalmente no país, buscar o que você quer. Porque para mim, para ele, nunca foi uma alternativa pra gente ficar aqui de forma ilegal. Isso pra gente nunca foi... quando negou o nosso processo, a gente pensou em ir embora, se caso não acontecesse desse segundo processo. Mas graças a Deus deu certo e foi só mais uma pedra, assim, que a gente teve que pular, passar por ela no caminho pra poder ir lá na frente chegar onde a gente quer ir ainda. E uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, que é muito importante, que aconteceu com a gente e geralmente não acontece. E foi tão estranho que a gente contratou 2 advogados diferentes pra poder saber se estava certo ou não. A gente teve o primeiro processo negado e 1 mês depois chegou a autorização de viagem,
chegou o nosso social e autorização de trabalho. Algo muito doido. Cara, que loucura! Não, eu... Nunca assim, vi uma situação como essa. Eu também ficaria nessa, não, tipo assim, assim, eu preciso falar com todos os advogados pra saber. E assim, quando você tá aqui, tudo que você quer é esperar chegar seu combo card Aham. e você ter aquela euforia do combo card pra depois você ter a do green card lá na frente. Só que a gente não pôde ter euforia do combo card, porque chegou e a gente sabia que o processo estava negado. Então quando chegou a gente ficou assim, cara... O que eu faço? Eu jogo no lixo? válido ou não é Eu uso, válido? não uso? Como é que tá? Aí a gente contratou 2 advogados, porque um falou, não, tá tudo certo, você pode usar, tranquilo. Aí a gente falou, não confio, não, tá, tem alguma coisa errada. Aí a gente contratou outro, aí eles explicaram que realmente o que a gente podia, eram 2 anos de validade na época. Eles falaram, você pode usar tranquilamente seu work permit, tudo por 2 anos. Parole você pode usar, só que tem um problema, o parole. Se você sair dos Estados Unidos e cair o seu 485, que é tipo, eles derem o negado, aí você não consegue entrar. Só pra vocês entenderem, galera, o parole que ela tá falando é autorização de viagem, né? Você não tem o green card ainda, mas você tem uma autorização do governo para sair do país e retornar. E o I-485 que ela tá falando é o processo do green card. Então o que acontece? Como ela tinha aplicado para uma empresa, a empresa não teve suficiência ali perante a imigração, foi negado o processo dela, ela foi aplicar para uma outra empresa, tá? Tô falando certo? Exatamente, É isso tá mesmo que eu certo. entendi. É Ela confuso, foi... gente. Tô tentando falar num linguajar mais, Se tipo assim, vocês de quem não tá não, de quem não entende às vezes ali o que é o I-485, o que é não sei o quê. Como eu tô sempre fazendo vídeo pra vocês desses tipos de assuntos, eu já sei o que é cada coisa e tal. Tô sempre acompanhando, tem muitos amigos que estão no processo, então eu entendo bem ali dessa questão. Então o que acontece? O I-485 dela estava atrelado com uma empresa que tinha sido negada já. E o problema dela sair do país era, de repente, o I-485 dela também ser negado e quando ela entrasse ia dar ruim naquele documento. Mas os 2 advogados que ela consultou, isso aí é o advogado que falou, não é eu que estou falando, não é ela que decidiu. Não fui eu. Os 2 advogados que ela consultou falou assim, não tem problema, enquanto você aguarda o seu novo processo para a nova empresa que ela aplicou, você pode utilizar. E aí você teve sorte. Sim. Muita sorte. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo. Por quê? Porque você estava com sua autorização de trabalho, o seu social, tudo. Então, e você não estava ainda com obrigatoriedade de estar numa empresa trabalhando. Não. Tá. E E o que vocês fizeram com isso? Então, aí a gente tava com uma empresa, a gente abriu uma empresa, tava super maravilhoso fazendo nossos dinheirinhos. Tava Empresa tudo... do quê? Era casa de férias. Casa de férias, tá. Casa de férias. Tava super bem, super movimentado, assim. Só que aí o que acontece? Como a gente aplicou para outro estado, para vir para Virgínia, não tem como a gente ter uma logística. A gente até tentou um pouco no começo ter a logística de um estado para o outro, assim, só que não dá. Não dá quando o seu business está num lugar e começou a dar muito problema, muita despesa, ter que viajar toda hora e era muito caro. E aí a gente resolveu que a gente ia fechar a nossa empresa. Mesmo ela estando... Mesmo tendo um lucro. Entendi. E aí a gente fechou a nossa empresa. E o que eu queria mostrar para vocês é que, assim, muitas das vezes a gente quer andar pelo caminho certo e para isso a gente tem que dar alguns passos para trás. Porque a gente estava indo bem financeiramente, porém a gente teve um processo negado lá atrás, a gente teve que mudar de estado, o marido trabalhar, por exemplo, ele está trabalhando com landscape, se eu não me engano é $14 a hora. Uau. Fora os descontos. Fora os descontos. E não trabalha a quantidade de horas que quer. Então trabalha uma média de 40 horas? É? 40 horas semanais, que aqui, gente, 40 horas semanais é o mínimo, não, mas é de 30 horas já é o full-time position, né, que chama. Então, assim, de 30 a 40 horas. Você faz 30, 40 horas, dá $500, $600, você tira o desconto. Muito pouco. Fica nada. Só que, assim, é o que a gente falou, a gente tem o nosso caminho traçado, a gente tem um sabe foco. o que a gente quer. A gente quer o documento, para fazer o documento você tem que seguir o caminho certinho. Então, foi uma escolha nossa. Aí a gente teve que fechar a nossa empresa, que tava dando o nosso... $, mas enfim, era uma escolha. Mas você tem a expertise do negócio, futuramente. Exatamente. E aí agora, o marido trabalhando com landscape e eu tô trabalhando como agente de seguros, né? Trabalho com venda de seguros, tentando conscientizar os meus brasileiros, meus conterrâneos a entenderem a importância que a gente não tá na nossa terra, gente. A gente tá na terra onde o filho chora e a mãe não vê. E como que funciona essa parte do seu trabalho como consultora de seguros, você falou? Sim. Eu sou life planner, né? Aqui eles chamam de life planner. Eu trabalho tanto com seguro de vida com benefício em vida, quanto com planos de aposentadoria e também planejamento para faculdade, para crianças.
E eu trago essa consciência para as pessoas, para elas entenderem. Porque, por exemplo, no Brasil, ele é vendido como seguro de vida, mas não é um seguro de vida, é um seguro de morte. Porque só cobre se a pessoa você morre. A grande parte deles, Entendi. né? Ou parece que hoje em dia eles têm mais alternativas, que são seguros que têm benefício em vida, mas é muito caro lá. É totalmente diferente daqui. Aqui, ele é o mesmo preço. Você não vai ter uma variação de preço do benefício em vida, sem benefício em vida. Porém, se acontecer algum acidente, que você fica 90 dias sem trabalhar, se você tem uma doença crônica, se você tem um infarto, um câncer, inúmeras doenças, queimadura, enfim, um monte de coisa, eles te cobrem em vida. E você pode resgatar esse valor. Então, assim, Entendi. eu falo, a minha missão é chegar antes de qualquer coisa na vida da pessoa. Porque se eu conseguir chegar, eu já tô feliz. E uma coisa que às vezes as pessoas, o povo sai replicando coisas só porque ouve. Esse negócio de, aí não tem SUS, aí não tem SUS. Eu já expliquei pra vocês que, cara, você faz um convênio de saúde, tá tudo certo. Só que esse é um problema que é o quê? Você não trabalhou, você não ganha. Exatamente. Você não trabalhou, você não ganha, cara. Você trabalha, todo mundo aqui ganha por hora. Todo mundo trabalha nos Estados Unidos, trabalha por hora. Trabalhou 10 horas, ganha 10. Trabalhou 9 horas e meia, 9 horas e meia, não importa. E aí o que acontece? Numa dessa, a pessoa se acidentou, às vezes tem trabalhos que eles vão te dar uma semana de férias paga, 2 dias, né, que é o famoso sick day. Assim, tem algumas coisas, né, pra pessoa que trabalha documentada, tudo certinho. Quem trabalha de outras formas, filhos, tchau e bênção, não tem o que dizer. Mas a pessoa que tem um social, que trabalha numa empresa tudo certinho, geralmente ela pode ter 1 dia, 2 de atestado, sabe, coisa assim. Agora, se você pega 90 dias, Do Brasil. aquele negócio do Brasil, tipo assim, você entra pela caixa, você não, fica 90 dias de atestado, você vai lá, você tá com ansiedade, depressão, eles tiram, não menosprezando, tá, gente? Mas tô querendo dizer o seguinte, quantas pessoas eu já vi que pegam atestado de 10, 15, 20, 30 dias, e é isso, você tá em casa ganhando, né? Porque você tem uma enfermidade ou coisa do tipo. E continua chegando. Vai chegar todos os bios, vai chegar mais ainda as despesas do médico, porque muitas das vezes o convênio não cobre 100%, né? Não são todos os convênios que vão cobrir 100%. E algumas doenças, mesmo que seja um seguro muito bom que cobre 100%, a maioria dos tratamentos não são cobertos. Dependendo do que a pessoa, Exatamente, né? exatamente. Uma coisa mais séria, né, digamos Exatamente. Então é muito bom as pessoas começarem a ter essa consciência de se resguardar para isso, porque às vezes eu tenho clientes que falam assim, não, mas eu tenho uma condição financeira muito boa, né? Não vou precisar de algo assim. Só que quando eu mostro para eles a importância e eu falo, você pode queimar, literalmente queimar o seu patrimônio com uma Algum doença imprevisto, muito rápido, sabe? Tudo aquilo que você trabalhou por anos, você pode queimar muito rápido, porque a saúde é muito cara. A saúde é muito cara. Então, é muito importante isso para as pessoas. E aí, quando você mostra a importância, você mostra realmente os cenários que acontecem, eles veem que é muito importante isso, que é necessário a gente se cuidar, porque aqui, literalmente, a gente precisa se cuidar. E as pessoas trabalham, aqui no Brasil a gente trabalha para viver, aqui a gente vive para trabalhar, né? Porque é muito assim, né? A gente trabalha muito mais aqui, é uma vida muito acelerada, né? A gente consegue conquistar as coisas mais rápido, mas também é uma vida muito mais acelerada e muitas das vezes a gente não se cuida. Eu acho que principalmente por aqui você ser pago por hora, pelo quanto você trabalha, te dá a possibilidade de você falar assim, pô, se eu fizer um extra, eu vou conseguir comprar o carro que eu quero, que eu sonho. Por quê? Porque é acessível e tal. Então, por isso que as pessoas às vezes tendem a trabalhar muito mais também. E principalmente quem tá em fases, digamos assim, iniciais de vida, fases de início de carreira aqui nos Estados Unidos, digamos assim, acaba tendo que ter um esforço muito maior, como, por exemplo, alguém que tá num EB3 ou coisa do tipo, né? E você já teve algum exemplo? Eu conheci, você contando essa situação de como que funciona o seu trabalho. Eu conheci um cara em Massachusetts que ele montou um touro no final de semana, ele era pintor, e esse touro quebrou a perna dele em várias partes, coisas assim. Ele fazia uns negócios de rodeio e tal, por esporte, por lazer, tinha algumas premiações e tal. E acontece que esse cara ficou assim, até hoje, com muita dificuldade. Ele tem muitas dores na perna e, obviamente, ele chegou a pegar um auxílio do pessoal lá do rodeio. Eu não entendi muito bem. Eu conheci ele através de amigos meus e ele contando a história. Então, assim, num grupo de amigos, você ouve uma história ali, tarará, ele mostrou como que estava a perna dele e, assim, ele não consegue trabalhar direito porque ele tem muitas dores. Então, eu acho que para esse caso, por exemplo... Com certeza ele teria recebido. Entendi. Por exemplo, na nossa agência, a pessoa que ela é a dona da nossa agência, ela tá na nossa agência porque ela teve câncer.
ela fez o seguro por causa do marido dela. Ela fez pro marido e aí o marido falou, não, faz pra você também. E ela fez o seguro dela. Quando ela fez o seguro dela, 1 mês depois ela descobriu. 1 mês não, desculpa, gente. 11 meses depois ela descobriu que ela tava com câncer. Uau. E aí ela conseguiu receber $280 mil na pólice dela. E aí foi que ela falou assim, olha, eles tinham uma empresa de mármore, eles tinham uma condição financeira muito boa. Porém, o marido dela teve que deixar o negócio de lado porque ele tava com uma esposa doente em casa. Ele tinha que cuidar dela. Então, até o dinheiro estava entrando numa condição financeira muito boa que eles tinham. Ele teve que deixar de lado o trabalho para poder cuidar dela. E aí eles também começaram a deixar de fazer dinheiro. E aí foi quando o seguro veio e deu aquele respaldo para eles. E eles puderam focar no tratamento da doença dela. Então é muito importante, mesmo que a pessoa tenha uma condição boa ou que ela não tenha. Para quem não tem ainda é pior, gente, porque você vai entrar em dívida ou você vai deixar de ter um tratamento que pode fazer a diferença, sabe? É muito, 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 muito importante. Entendi. Vamos fazer assim. Para você que quiser saber mais, o Instagram dela tá aparecendo aqui na tela e tá na descrição desse vídeo. Você vai seguir ela lá, a gente vai continuar contando a história dela. Então você que tiver interesse, para você que tá aqui nos Estados Unidos, né, obviamente, conversa com ela, tenta entender um pouquinho melhor. E aí ela falou também do negócio de faculdade para os filhos e tal. Você consegue entender como que funciona isso com exclusividade, falando com ela, né? Você marca uma reunião e depois ela vai te chamar, depois você se vira lá para atender todo mundo. E você tira a dúvida da galera. Mas beleza, você tá trabalhando com essa questão de, como é que chama mesmo? Life Planner. Life Planner, ok, chique, né? Um nome chique. E seu marido tá no EB3, vocês estão, né, no processo de vocês aqui na Virgínia. Sim. E você morou em Boston, você morou em Orlando, você morou na Califórnia. Virgínia agora. E agora Virgínia. O que você tá achando da Virgínia? Disso aqui. Gente, Virgínia não é só isso aqui, tá? A gente tá numa rua, a gente tá numa cidade chamada Enrico. É o nome da cidade. Eu gravei vídeo nessa cidade. A gente tá do ladinho de Richmond, que é a capital da Virgínia. Então é como se fosse a Boston de Massachusetts. Só pra vocês entenderem. Mas Boston é mais legal. Boston é mais legal. Boston, concordo. Só que aí o que acontece? Eu gravei um vídeo aqui mostrando as minhas primeiras impressões e tudo mais. Vou deixar na descrição também pra você que não assistiu, você assistir esse vídeo, gente. O que você achou? Como foi essa experiência? Eu vi que você até se emocionou quando você falou de Boston e tal. Foi ruim pra você se adaptar aqui? Como é que tá sendo? Gente, se você mora na Virgínia e tá assistindo esse vídeo, não me leve mal. De verdade. De verdade. Vai ser cancelado, cara. Tô brincando. Não me cancelem, por favor. Eu falei bem daqui. Eu tenho 4 estados que eu já morei. Então eu posso falar de 4 estados. Comparar, né? Se eu for comparar todos, Virgínia é o último na minha lista. Você jura? Mas assim, por quê? A experiência que eu tive. As pessoas, eu já percebi que eles não, pelo menos não onde eu moro em Mechanicsville, mais ou menos 20 minutos daqui. As pessoas, quando você já ouvem o seu acento, elas já te olham meio torto, parece que não gosta muito. Você sente isso? Aqui eu senti bastante. Aqui tem muito menos imigrantes. Muito e aonde menos. eu moro não tem brasileiro. Onde eu moro não tem. Eu trouxe, a gente tem um amigo em comum, inclusive, foi como a gente se conheceu. Inclusive eles assistiam, ela, o marido dela, né, eles assistiam o nosso canal, eu falar. Eles assistiam o canal do Lucão, foi assim que eu conheci eles. Os queridos, a gente tá contando, né, um pouquinho da história deles. E eu quero que você, que é seguidor do Lucão, me chama no Instagram. Se você tá aqui nos Estados Unidos, Lucão, eu moro em North Carolina. Lucão, eu moro na Califórnia. Conta um pouquinho da sua história. Quem sabe eu não vou até você pra gente trazer aqui no canal, que eu acho tão legal. Mostrar diferentes histórias de imigrantes, que cada um tem uma realidade. Sim. E cada um tem uma coisa que motiva, né? Não, nem sempre, porque assim, eu passei por isso aqui. E assim, pelo menos assim, Downtown Richmond não é seguro, não é safe. E eu vejo bastante, eu tenho aquele Nextdoor e a gente vê bastante coisa, né, acontecendo. Esse Nextdoor, gente, que ela tá falando, é um aplicativo de abusador? É o de abusador? Não, o Nextdoor eu falo que é o vizinho fofoqueiro. É como se fosse um Facebook, só que da vizinhança. Ah, tá. Porque você sabe que tem um aplicativo que você consegue ver se tem algum abusador na sua região. Já viu esse? Eu já vi, mas eu não tenho. Depois eu vou. Você vai ver lá no meu Instagram. Pronto. Vocês vão entrar lá no meu Instagram que eu vou postar pra vocês verem. Mas tem um aplicativo, eu esqueci o nome agora, mas sim, eu tenho instalado. Que o que acontece? Você coloca o seu zip code, que seria o CEP, gente. E você vê cada pessoa que foi indiciado como abusador. Então, porque essas pessoas, elas são rastreadas 24 horas por dia pelo governo americano. Mas precisa. E aí você consegue saber, às vezes o seu vizinho é um abusador e você consegue ver. É sério. Isso é muito legal. Eu vou deixar. Bom, você vai ver lá no meu Instagram, galera. Vocês vão ver lá. Mas aí, continua. Downtown Richmond não é tão seguro.
E aconteceu disso, sabe? Não uma vez só, já aconteceram muitas vezes. Por exemplo, a gente tá no parquinho, como pequeno. Aí a gente começa a falar entre a gente com a nossa língua, a gente percebe que muda, assim. Às vezes as pessoas saem um pouco de perto e tal. Então não foi uma situação confortável e ainda pela segurança. Mas assim, o marido tem que trabalhar pro nosso sponsor, a gente vai ficar aqui por esse tempo. E Então vocês não pretendem continuar aqui? Não. Entendi. Assim que a gente pudesse mudar, a gente vai voltar pra fora. Entendi. E aqui, eu acho que assim, Flórida, Orlando e Boston são iguais na questão de comunidade brasileira, mas eu acho que a Irvine a gente tem menos brasileiros lá do que aqui também. Tipo assim, é mais ou menos como aqui, que também não tem. Você sentiu essa diferença lá ou não? De discriminação? Não, de nunca. Na Califórnia é maravilhoso. Porque lá, por exemplo, tinha muito asiático. E tem muito latino também, tem muito... Só que latino acho que era mais pra Costa mesmo e Santa tal. Ana. Agora onde a gente morava era muito asiático. E assim, nunca senti questão de preconceito nem nada. Só que assim, era um custo de vida muito elevado. Muito elevado. Era absurdo, um lugar né? maravilhoso, lindo, perfeito, mas muito caro. Então assim, você tem que ponderar isso que você quer pra sua vida. Porque assim, se você ficar lá, às vezes você tem que deixar os seus sonhos um pouco de lado, demorar um pouco mais pra conquistar, porque você vai ter uma despesa muito grande. Então não é o que a gente quer pra gente. A gente realmente foi pra lá por causa de um processo. O processo deu negado, então a gente foi pra próxima etapa. Mas é um lugar maravilhoso, se você tem uma ótima condição, maravilhoso, super te incentivo, é muito legal. Irvine é super seguro, lindo, mas é caro. Entendi. Então, quando a gente fala de Virgínia, não foi uma experiência muito boa pra você? Não. Tá. Desculpa entendi. se você mora em Virgínia, talvez Entendi. outros lugares. E eu fiz um vídeo falando das minhas primeiras impressões aqui, falei assim, gente, eu achei muito legal. Mas é isso, minhas primeiras impressões, eu não moro aqui, ela mora aqui. Sim. Né? Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu não sei se o Victor compartilha do mesmo sentimento, mas é isso, cara, é você se conectar com o lugar, é o que a gente tá falando da Califórnia. Eu lá em Irvine achei lindo, mas eu não sei, cara, eu falei, pô, é muito bonito e tal, mas não conectei com o lugar, por algum motivo eu não conectei com o lugar. Eu não sei se é pelo fato de não ter nada de brasileiro lá. Cara, pra quem critica a gente, tem gente que fala assim, vai pros Estados Unidos, quer ter coisa de brasileiro. Eu posso viver o melhor dos Estados Unidos e o melhor do Brasil. Por que não? Por que eu não vou querer comer um arroz e um feijãozinho que é tão gostoso? Eu vou comer o quê? Brócolis com frango e purê de batata o resto da minha vida? Sou brasileiro, cara, eu gosto Pizza no café da manhã. E lá eu fiquei 2 meses lá. 2 meses lá, eu não achei comida brasileira assim, tipo, tem um fogo de chão lá no centro de Los Angeles, tem lá, acho que o Texas do Brasil, mas assim, em geral, não tem como Boston, como Orlando. Você quer comer um pastel, você quer comer uma coxinha, um pãozinho francês. Eu trouxe pão francês pro Victor, cara. De Orlando, porque eu vim de carro. Ai, se eu soubesse, tinha pedido congelado. Pois é. Ai, meu Deus. Pois é. Esqueci, perdi. Trouxe salgadinho, tapioca, coisa assim. Por quê? Porque aqui até tem, o Victor falou que tem um mercado que é longe daqui, mas que é muito mais caro, que não tem variedade. Não, é totalmente diferente. Assim, eu, por exemplo, tem muita gente que fala, eu tô nos Estados Unidos, não quero ter essa proximidade com o Brasil. Gente, brasileiro tem o calor brasileiro. É lógico. É diferente. O que vocês ouvem falar que tem brasileiro que é tranqueira, que tenta passar a perna no outro, fazer coisa errada, existe. Infelizmente acontece muito, né? Aqui. Infelizmente Parece mas que no Brasil também. Mas eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que a pessoa entra no avião, parece que esquece um monte de coisa. Falou, cheguei ali, vou mudar. Então, já aconteceu isso com a gente, assim. Então, assim, às vezes você fica com receio de fazer amizade, você se poda um pouco, faz. Sim, isso acontece, mas o brasileiro é o brasileiro, gente. Você nunca vai ter um amigo brasileiro ou americano que vai ser do mesmo jeito, aquele calor, aquela coisa, assim. Você sempre, pelo menos eu e meu marido, a gente sempre busca estar próximo, assim. Acho que por isso que a gente gosta tanto de Orlando e de Boston. Porque são os dois mundos, assim, os dois que tinha brasileiro, mas Boston é lindo. E tirando esse aspecto que você falou, tem algo, assim, positivo aqui? Por exemplo, quando a gente fala de aluguel aqui, como é que é a média? Não, o custo de vida aqui. O custo de vida é muito menor. Posso falar valores? Pode, com você. Então vou falar o que você ajuda quiser. vocês, gente. E é bom pra você que talvez estiver pesquisando sobre a Virgínia, tem gente que talvez está para fazer um processo EB3 que vai mudar pra cá ou algo do tipo, ajuda você. Exatamente. Então, falando de custo de vida, só pra vocês terem uma noção, na Califórnia a gente morava num apartamento de 1 dormitório, era legal, super legal, mas um dormitório a gente pagava $2.800, um dormitório. Nossa! E não era novo. Era um apartamento, sei lá, 20 anos atrás. Era reformado, bonitinho, mas 20 anos atrás. Não tinha elevador, não tinha nada. Entendi. E aqui a gente mora num apartamento a gente fala 3 dormitórios, porque são 2 quartos, 2 banheiros, mais um escritório. Seriam 3 dormitórios, né? Vamos dizer assim. E a gente paga $2.000.
Então, assim, é muito... $2.000. E a gente foi o primeiro que mudou. Nunca ninguém Primeiro morou. morador? Aham. Então, uma casa novinha. Sim. Gente, vocês sabem que eu pago $2.450 num estúdio que assim, é um estúdio, cara. Um estúdio no Brasil seria o quê? Kitnet que fala? Não, né? Flat, sei lá. Flat eu acho que é mais chique, né? Seria, tipo, bom, sei lá. Eu acho que é Eu pago $2.450 num estúdio pequeno, que eu moro sozinho, cara. Imagina você pagar $2.000, então você... 1999. E assim, aí é novinho, tudo novinho, perfeito, nunca ninguém morou. Então, maravilhoso. Com relação a isso, com relação ao custo de vida é bem menor. Não tem o que falar. O combustível aqui, gente, maravilhoso. É metade do preço que era na Califórnia. Na Califórnia a gente chegou a pagar $6. Califórnia é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos para combustível. Então, assim, o custo de vida caiu bastante. É muito melhor. É lógico, nunca vai ser maravilhoso, nunca vai ser um paraíso, porque nunca vai ser 100% nenhum lugar. Você vai ter coisas que você vai gostar mais de um lugar e coisas mais de outro lugar. Você vai ter que se adaptar. Exatamente, você tem que se adaptar. Mas assim, gente, não me julguem. É realmente assim, é pessoal. Normal, é a sua experiência. É como tem muita gente que não gosta de Boston. Exatamente, E tem muita gente que não gosta de Orlando e tá tudo bem. É só não morar lá, que é o que você vai fazer. Exatamente. Assim que você vai. Então, além disso, como é que no seu processo de adaptação, você tentou fazer ou tenta fazer algo para de repente se enturmar, sei lá, ir numa igreja americana ou que seja brasileira, ou sei lá, o que você gosta de fazer, pintar, fazer academia, luta, sei lá. Então, aqui não. Aqui a gente vai na igreja brasileira e pronto. Vocês vão na igreja brasileira, tá. É grande, pequena? Não, é pequena, pequena? É pequena. Tá. E a gente acaba não fazendo mais nada, assim, porque eu já tentei em alguns lugares, não gostei muito, assim, sabe? Da maneira. Questão disso de preconceito, eu já saí 2 vezes e não gostei muito, então aqui a gente é mais no nosso mundo, assim. Mas na Califórnia a gente acabou indo pra uma igreja brasileira e o pessoal era muito outgoing, sabe? Eles eram muito assim, vamos pra uma pizza, vamos não sei o quê. Então a gente acabou fazendo network com a galera da igreja, mas eles eram muito assim, fazer tudo. Aniversário de criança e não sei o quê, então a gente tava sempre fazendo alguma coisinha ali com eles. E a gente conheceu brasileiros no nosso condomínio, então na Califórnia era muito mais. Entendi. Na Flórida não, a gente já tava no Brasil. Na Flórida é o Brasil. O pessoal brinca que é o Brasil que deu certo, né? O pessoal fala, é o Brasil que deu certo. Exatamente, a gente morava numa casa com piscina, aí final de semana os amigos iam lá, a gente fazia churrasco, e aí ficava lá e curtindo. Gente, era vida igual ao Brasil. Mas aí pelo menos você tem um ciclo, ainda que pequeno, mas dentro da igreja ali, pelo menos que você consegue. Porque eu imagino que com o tempo deve ser ruim ser só você, seu marido e seu filho. Então, você ter um ciclo ali, ainda que pequeno, seja 2 pessoas que você goste, que de vez em quando você consiga sair com amigos pra fazer alguma coisa e tal, já ajuda, já traz um alívio, né? Aqui fechou muito esse círculo, Entendi. né? A gente tá aqui fazem 8 meses. Então aqui pra gente fechou muito esse círculo. A gente conhece o Vitor, né, que trabalha lá com o Glauber. Mas, assim, da igreja a gente conversa, mas é uma igreja mais conservadora. O pessoal é mais velho, assim, é mais... mais na deles, sabe? assim. Na deles. Então, assim, acabou que o nosso círculo aqui é a gente, mais ninguém. Entendi. Então, talvez seja isso também que influencie na minha ideia do local. Possivelmente. Porque eu não tenho isso de sair, de conhecer e não sei o quê. Pode ser que se a gente vir a conhecer alguém, mostrar pra gente outros lugares, a gente vai mudar essa ideia. Mas a princípio é só assim a ideia. E a gente acaba morando, fazendo as coisas só entre a gente. E o clima aqui, você gosta? O meio Porque não é tão termo. frio quanto Boston, Sim, mas também não é calor como como a Flórida, né? É gostoso. Só aqueles dias estavam menos 15 aqui, eu também não gostei muito. Foram poucos dias, mas bateu, foi, né? Menos 15. Bateu. Mas assim, é bom. O clima é mais gostoso. Tipo, não é o extremo de lá, não é o extremo da Flórida também. É porque hoje tá fazendo 20 graus aqui, né? Agora tá caindo né? Mas agora tá caindo a temperatura. Tá, agora deve estar. gelado. Eu tô sentindo, deixa eu ver. Tô sentindo uns 14 graus. Virei especialista. Porque você mora em Massachusetts, você vira especialista. Vou até olhar pra Eu falei 14, vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Cadê? Meu Deus, aqui. 16. Tá próximo. 16. Tá Mas não, peraí, vamos ver a sensação Feels térmica. like. Mais 10. 14, feels like. Ah, não, para. Mentira. Eu virei especialista, eu tô falando, cara. Porque eu começar a sentir frio a partir daí. Eu sei, eu tô falando. O meu em Boston era 18. Você Mo- acredita? 18? O meu era 18. Tava 18 graus, eu sabia. Ficava assim, 18 graus eu conseguia ficar só com uma camisetinha. Aí sem isso eu colocava uma jaqueta. Mas pra ficar com frio mesmo era menos 4. Era assim, eu já sabia. A gente fica com um termômetro, você vira um termômetro ambulante, cara. Eu falei 14, bateu cravado. E tava acho que 20, 21 mais cedo, né? Foi. Enfim. Tá, legal. Cara, eu acho que assim, deu pra aprender com a história de vida dela.
bem louco, por sinal. Coisas que aconteceram que eu nunca ouvi falar, que eu nunca ouvi falar mesmo. E que bom que você teve um amparo, né, de advogados e tudo mais. É uma trajetória muito doida, solitária, ardida, né, porque doída. perder pessoas que a gente ama muito nesse meio do caminho, você não poder voltar, ter altos e baixos, muitas coisas. Não é muito fácil, gente. Não é, infelizmente. E não é pra qualquer um. Você tem que estar muito ciente. Disposto. Tem muita gente que abre mão porque fala assim, é um preço muito alto pra se pagar. Sim. Teve um vídeo seu que eu tava assistindo que você até perguntou pra menina, você se arrependeu em algum momento? Você teve vontade de voltar? No começo eu nunca tive. Meu marido queria, no primeiro ano, voltar. E eu nunca tive. Mas quando começou a acontecer tudo isso, eu comecei a me perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Eu abandonei minha profissão. Isso, assim, coisa de 2 anos atrás. Depois de estando aqui 6 anos, quase 7. Eu comecei a me perguntar, eu falei, é isso que eu quero pra mim? Por que eu abandonei minha profissão? E são altos e baixos. Infelizmente, o meu alto e baixo aconteceu já depois de algum tempo aqui. Mas são coisas que eu tinha que passar, fez parte do meu processo. E que assim, gente, eu não sei se vocês acreditam em Deus ou não, mas isso foi o que me trouxe mais próximo de Deus, sabe? Eu tinha que passar por isso pra estar onde eu tô hoje. Pra, em algum momento, fazer algum sentido. Então, assim, Deus preparou isso pra mim e é isso. E eu sou muito grata. Foi uma tempestade muito grande, perder minha mãe, perder meu padrinho. A gente fechou nosso business, teve processo negado. Mas, assim, nesse meio tempo aí, Deus mandou meu filho. Bem no meio da tempestade. E, assim, eu falo que é ele que, assim, é o meu tesouro e que fez com que eu ficasse, sabe, forte pra tudo. Porque foi devido a ele. Eu não sei o que seria de mim se não fosse ele. Porque foi bem no meio do turbilhão que ele veio pra poder me dar força. Porque é difícil você passar por tudo isso. E quando eu tava mais me perguntando o que eu faço da minha vida, eu vou ficar aqui ou eu vou embora. E aí comecei a ganhar forças, a gente aplicou novamente, tudo voltou ao normal e agora eu não vou voltar, gente. Agora estou aqui pra continuar essa luta. Então você não se arrepende? Não me arrependo. Quando você olha pra trás... Existem momentos que a gente se pergunta. Eu acho que é inevitável, ou no começo, ou alguma coisa que acontece. Mas hoje em dia eu olho pra trás e não me arrependo. Faria tudo de novo. E exatamente da maneira como foi, porque é o que fez eu me tornar quem eu sou. Quem você é hoje. E ter a experiência que eu tenho hoje em dia. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Uau. Gente, acho que não tem mais nada a falar. Já tava com os olhos brilhando aqui também. Que história, Larissa. Assim, parabéns pela sua garra, pela sua força. Como um imigrante, eu sei que não é fácil. Não. Eu sei que... E principalmente, gente, tem coisa que a gente realmente não expõe na internet. Tem coisa que a gente não abre. Mas a gente que tá na pele aqui sabe... o que a gente tem que passar para ter o que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa olha você na sua casa nova, de 3 quartos, nos Estados Unidos, e é lógico, ninguém acorda e te fala assim, vou tirar uma foto com ramela no olho. Você vai vestir uma roupa bonita, você vai... Todo mundo. Então, às vezes, quem mora nos Estados Unidos é muito visto como, tipo assim, ai, não, deve ter a vida perfeita. Quando, na verdade, é muita luta, rala muito para ter o que tem. E esse tipo de história, gente, que eu quero trazer aqui, serve para inspirar realmente você, ou para você, de repente, avaliar se você está preparado para isso. Porque como ela falou, e eu posso dizer também, como alguém que tive situações diferentes, mas que também tive as minhas lutas a serem travadas aqui, eu posso dizer que eu não me arrependo também. Valeu a pena, e eu sei que hoje eu vivo coisas por conta dessa decisão minha. Exatamente. De vir para cá, de enfrentar esses desafios. Então, serve para você avaliar se você está disposto a enfrentar esses desafios. Mas um fato o que a gente tem visto é de pessoas que realmente passaram por muita luta, mas que não se arrependem. Não. E que sabem, ou já chegaram lá, ou estão no caminho para chegar lá, e que sabem que faz parte do processo. A gente... como eu já falei antes, o que eu tenho que viver outra pessoa não vai viver e vice-versa. Então a gente precisa fazer o nosso melhor para tudo que a gente faz. E é isso, gente. Bom, galera, eu acho que é isso. Depois dessa história de superação com altos e baixos, acho que fica essa inspiração para vocês. Eu vou deixar o Instagram dela marcado aqui na descrição, para você quiser acompanhar a vida de uma mãe, esposa, life planner, alguém que está vivendo aqui as aventuras de um imigrante. Lá no Instagram dela. Você posta tudo lá também? Tudo, tá tudo lá. Então, galera, acompanha ela lá.
Vou ficar muito feliz de saber que vocês assistiram esse vídeo e estão dando suporte, usando os termos em inglês, mas que vocês estão apoiando, né, a gente aqui nessa nossa empreitada, né, num novo país, nesse novo desafio, uma nova língua, novas profissões e por aí vai. E é isso, se você gostou do vídeo, encaminha para alguém que você conhece, que mora aqui nos Estados Unidos para assistir também. Me fala de onde que você está assistindo esse vídeo. Se você está aqui nos Estados Unidos, tem alguma história interessante para contar, quem sabe você não é o próximo a aparecer aqui no canal do Lucão contando as suas lutas, né? E as suas superações também, porque sim, é pra gente... Esse vídeo a gente chorou, mas a gente sorriu e a gente ficou feliz também, porque estamos aqui como campeões. Faz parte da vida, graças a Deus. E assim, as pessoas têm que entender que faz parte da vida. É isso. Se você não tiver desafios, você não tem nada, você se preocupa, porque alguma coisa tá errada. Você não cresce. Exatamente. Você vai ficar na mesma. É o que movimenta a gente. É isso, gente. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, é nóis. Fui!